Olá, bem-vindos. Continuamos a nossa aula sobre estudo dos chakras. A gente vai ver nessa aula os chakras, né? O funcionamento psicológico dos chakras. A gente viu na primeira aula sobre esse tema o primeiro, o segundo e o terceiro chakra. A gente observou aspectos que em uma dimensão maior essa ideia desses coágulos energéticos que existem dentro da gente. E a gente observou nas aulas anteriores que existe uma proposta de equilíbrio dos chakras. Então, a nossa ideia central é equilibrar, não é escancarar os chakras. A gente está vendo no decorrer dessas aulas o funcionamento psicológico dos chakras, isso bem claramente. Por quê? Porque exemplo aqui, a gente vai voltar para o slide aqui um pouquinho. A exemplo de que a gente viu na aula passada, deixa eu ver aqui. Na aula passada a gente viu, por exemplo, aqui no chakra 2, né? Que tem um sentimento, né? Aqui é o centro de sentimento, tá? E aqui é o centro da vontade. Então, tu vai observar que se um centro está rodando com muita força, por exemplo, você vai esse chakra aqui, que é o chakra da sexualidade, né, responsável por esse libido, por esse equilíbrio sexual, a gente observa que a gente vai ter um forte desequilíbrio nesse chakra. E se ele tiver bloqueado ou no sentido anti-horário, vai nos faltar libido, provavelmente seremos pessoas que tenhamos alguma frustração no sentido sexual, ou não teremos potência sexual, nem se manifestaremos com desejo, né? A outra pessoa, né? Aí a gente tem aqui o centro do sentimento também. Então, quando a gente for estar falando sobre os chakras, a gente vai sempre usar essa ideia. A gente vai usar o centro de sentimento como A e o centro de vontade como B, tá bom? Aí a gente continuou, né? A gente terminou aqui no chakra 3B, que a gente viu aqui, né? Que fica, quando está em harmonia, ele se manifesta em uma boa saúde física, né? Quando está em desarmonia, provavelmente a pessoa está enferma. E aqui no sentimento é aquela abertura que a gente tem para a energia. A gente tem um plexo solar, né? Então a gente tem essa abertura para a luz do mundo. Então a gente tem um senso de pertencimento muito grande, através desse chakra, quando ele está funcionando em harmonia. Ou seja, quando ele está em harmonia, a gente se sente bem, quando ele está em desarmonia, a gente se sente um peixe fora d'água. Assim, fazendo uma brincadeira, né? E aí a gente passa atualizando a nossa aula para começando com o chakra 4A, tá? Então tá aqui, ó, 4A. Aqui é o chakra que fica na frente do externo, né? O chakra do amor, está ligado muito ao amor, essa nossa relação. Então, o que o 3A ali, né, do sentimento do plexo solar, quando está em equilíbrio, a gente consegue sentir essa harmonia que a gente tem com o universo, né, com a natureza. Esse 4A no coração, isso somatiza. Então a gente vai perceber muito isso, o amor, né? A gente vai perceber que tudo que está ao nosso redor, ela está de alguma forma contribuindo para o nosso aperfeiçoamento como ser, né? Tanto espiritual quanto físico, tudo está em muito abundância, né? A gente vê isso através da natureza que está ao nosso redor. Então, quando esse chakra está aberto, ele é um chakra que vai transbordar esse amor. A gente vai conseguir ver a amorosidade que existe na vida. A gente vai conseguir, por exemplo, abraçar uma pessoa, um centro de sentimento, né? Mesmo que a pessoa não te conheça, por exemplo, você consegue abraçar ela, consegue olhar ela, né? E abrir teu coração, abraçá-la, né? Passar esse sentimento mais íntimo, porque a gente consegue reconhecer no outro o que reconhece na gente. Então, ele estando aberto é o transbordamento de amor, né? A gente vai voltar aqui
Então a gente vai observar aqui, a gente consegue ver sim a beleza do mundo, né? Quando esse chakra está aberto, como a gente está observando aqui, a pessoa não terá dificuldade de amar. Mas quando ele está fechado, a gente observa que o sentimento, aí sim, aí a pessoa vai só ver as dificuldades de amar. A gente vai observar nisso, né? No sentido mais amplo da palavra. Por quê? Porque aquele exemplo que eu dei para vocês agora é um exemplo muito pertinente. Não sei se vocês já chegaram. Existem. Quando a gente vai. Somente quando a gente leva uma vida adulta, a gente começa a se antenar para algumas coisas, né? Aí mesmo que a pessoa. A gente não conhece a pessoa, tem pessoas que vai te olhar, vai estar o chakra do coração aberto, você vai abraçar ela como você abraça pessoas que tu conhece há anos. Agora, quando a pessoa já tem essa resistência, tu vai observar que não tem nem abertura para chegar perto da pessoa para esse abraço. Ou esse abraço vai ser um abraço meio com a energia meio torta, assim, tu não vai conseguir, tu sente que não tem uma troca energética. Então isso denota o chakra 4A fechado, né? Isso também se manifesta as coisas mais triviais da vida. Exemplo, te dá de tu manifestar as boas maneiras, por exemplo, né? Dar um bom dia para uma pessoa quando acorda, olhar no olho dela, com licença, até logo, tchau. Isso de alguma maneira, tu tá expressando teu amor, ter um cuidado, né? Botar uma flor no café da manhã, isso a gente tá trazendo esse amor dentro da gente, transbordando ele, né? Então, é a nossa maneira de manifestar. Quando ele tá fechado, ou sentido, ou anti-horário, a gente observa que isso tá muito fraco. E a gente precisa trabalhar e harmonizar isso, né? Aí a gente volta aqui para o slide, então a gente vai começar agora a observar o 4B. Relembrando para vocês, né? Quando a gente fala B, aqui é o centro de vontade, tá? Aí esse centro de vontade é aquilo que a gente tem uma vontade de botarmos em ação tudo o que desejamos, tá? Aí quando isso está em equilíbrio, né? Quando ele estiver em sintonia, experimentamos a ressonância que o universo produz em sintonia com a nossa verdadeira manifestação de vontade. A gente chama no yoga de Sankalpa, né? Aí a gente observa que existe um alinhamento. Eu acho que todo mundo já sentiu isso, né? De uma maneira bem verdadeira, né? A gente vai ver que quando o amor está transbordando, quando a gente recebe essa energia, a gente percebe que está alinhado. A gente não se sente um peixe fora d'água, quando eu falei ali no chakra 3A. A gente sente que existe sim uma conexão, que a gente faz parte desse universo. Vai parecer um papo meio abstrato, mas na verdade não é. Porque tudo que eu estou falando aqui, se a gente tiver um pouco de bom senso, em algum momento da vida a gente sentiu uma manifestação nessa ordem que eu estou falando. Eu não estou dizendo que a gente está equilibrado o tempo todo, vai ficar com o chakra equilibrado o tempo todo. Isso não existe. Nenhum momento a literatura fala sobre isso. Ela fala que existem desequilíbrios e equilíbrio. Mas isso se manifesta de uma maneira que a gente vai construindo na nossa vida. A gente acha assim, quando chega na vida adulta, que tudo é fácil, né? A gente tem que aprender essa aula e amanhã a gente já vai equilibrar os chakras. A verdade não, a gente tem que a gente aprendeu a caminhar, não demorou meses, né, quando era criança. E a gente aprender uma coisa tão profunda quanto essa, a gente precisa de um tempo, uma curva de aprendizado um pouco maior. Né? Por isso que a vida adulta dura bem mais que a nossa infância e adolescência, assim por diante, porque a gente precisa de uma certa maturidade para a gente lidar com essas coisas, né? E a gente observa isso bem aqui nesses estudos, por quê? A gente volta para o slide aqui, e essa manifestação de vontade, que a gente chama de Sankalpa, o Sankalpa é aquilo que você mais faz, tipo no final do yoga, sempre manifesto o Sankalpa ali quando a gente volta do Shavasana, na postura do relaxamento, porque é um momento onde a pessoa está muito grata, né? Tá com o coração muito aberto, a gente bota a mão em frente ao peito, não tem resistências mentais nem físicas acontecendo, então a gente manifesta o Sankalpa, né? Em forma de agradecimento. Se a pessoa tem uma fé, por exemplo, a pessoa manifesta essa fé. Aí se tem aquela
aquele desconforto que às vezes exige da pessoa uma energia que ela precisa de uma energia maior, né, de uma luz mais, de uma luz mais sábia, manifesta isso através de um pedido, por exemplo. Então isso tudo está alinhado aqui, ó, no slide a gente viu que a gente está alinhado no chakra 4B, manifesta a vontade, tá? E aí a gente começa a observar que, por outro lado, quando o 4B está no sentido anti-horário, aí a gente começa a observar que não existe nada disso. A pessoa dificilmente vai expressar amor, né? A pessoa vai ter dificuldade para abraçar, como eu falei ali, coisas bem mais básicas, exemplo de boas maneiras, como eu falei para vocês antes, né, de que a pessoa não vai se sentir muito conectada, né, vai interpretar a vontade de Deus, né, como se opõe à vontade da pessoa, né, então ele vai se sentir muito amargo, vai se sentir muito irritado, né, a pessoa provavelmente vai se desenvolver tendências conservadoras, né, controladoras, aí vai conseguir viver momentos de felicidade, de conexão, em momentos ilusórios, sei lá, ganha um dinheiro, uma bonificação, vai fazer uma viagem e vai expressar um pouco dessa vontade, mas a gente vai ver que não é uma coisa que é duradoura, né? É uma coisa muito efêmera, muito rasa, né? Aí essa pessoa vai sentir essa dificuldade quando o chakra 4B está em desarmonia, fechado, né? Ou sentido anti-horário rodando. Então a gente vai observar que, como eu falei ali antes, que a gente quer mesmo é o equilíbrio, né? A gente não quer escancarar os chakras, né? A gente quer equilibrar eles, né? Deixar eles equilibrados, porque a ideia da vida é o equilíbrio, é o justo meio. A ideia do yoga central é isso. A gente vai para o quinto chakra aqui, vamos pontuar aqui o 5A, lembrando novamente. O quinto chakra é esse daqui. A gente vai voltar a estudar os nomes todos, né? Anahata, Vishuddha e assim por diante, nas próximas aulas. Mas aqui a gente vai só observar onde se situa. A gente está fazendo um estudo mais específico, né? Efeitos psicológicos do chakra. Não vamos se ater a esses detalhes do sânscrito e mais teóricos. Esse campo está relacionado à nossa tomada de decisão pessoal, ao alcance da maturidade. É importante isso aqui, ó. Tem relação com o harmônico funcionamento desse chakra. Esse chakra é associado ao universo que a pessoa cria como palco da vida. A pessoa tem a capacidade de redimensionar a sua vida. Tá? Quando o processo de abrir e fechar, é muito importante isso aqui, ó. Abrir e fechar o 5A, que é o do sentimento, centro de sentimento, funcionar como uma defesa de energias negativas que absorvemos estando com ele aberto em momentos inoportunos. A gente trabalha isso no Jalandhara Bandha, vocês lembram do módulo de Bandha? Abrir e fechar o chakra aqui, que ter essa maturidade mesmo de observar isso e desenvolver, né? Aqui, a maturidade, o desenvolvimento desse chakra fará com que o praticante redimensione as condições errôneas sobre receber e deixar de receber energia, transformando sua percepção em confiança no universo benigno e alimentador, tá? Aí, quando está em desarmonia, a pessoa se absterá de dar o seu melhor, será mal sucedida e disfarçará a ausência de sucesso com orgulho. A gente está falando tudo isso dos chakras 5A, tá, gente? Então, esse chakra, como ali a gente pontuou, tá ligado à nossa maturidade, né? Por exemplo, a nossa expressão enquanto seres, ele se manifesta. Cada chakra tem o seu ponto de desenvolvimento em idades, né? Esse chakra já é um ponto onde já está passando dos 30 anos, já existe uma certa maturidade,
E quando ele está em harmonia, é isso. Por quê, né? Porque a gente, em vida adulta, a gente tem que lidar com diversos campos energéticos, né? E aí a gente tem que saber também fechar e abrir esse campo energético aqui, né? Às vezes a gente precisa falar para uma pessoa alguma coisa para a pessoa parar de trazer energia para ti. Você imagina se você tem uma pessoa que é muito... te conduz a uma energia, te baixa a tua energia de alguma forma, tá? E você precisa conviver necessariamente com ela, vou dizer, em âmbito de trabalho. Então essa pessoa, ela vai estar em constante contigo. Então, quando a gente desenvolve essa ideia, né, de que não precisa estar absorvendo isso, isso é uma maturidade mesmo, né? É uma ótima ferramenta de autoconhecimento. A gente se blinda com isso, né? Então não recebe, não te carrega com isso, né? Porque a gente tá o tempo todo assim, né? A gente observa tantas coisas que a gente não consegue administrar bem, por exemplo. As redes sociais são uma delas. Isso é claramente, né? A gente está sempre aqui com o chakra fechadinho, né? E aí às vezes a gente se sente sobrecarregado, sem prestar atenção na respiração, com a energia drenada. É que a gente não teve uma certa maturidade para perceber que existe um momento de nutrição, mas que muita coisa que tem ali, se a gente não souber ponderar, vai drenar nossa energia de uma maneira assim que provavelmente todo mundo que está me assistindo já sentiu isso. Então, esse nível de maturidade que esse chakra em equilíbrio ele exige da gente. Por exemplo, a expressão da palavra, né, você precisa expressar, principalmente quando adulto, porque você precisa criar teu filho, por exemplo, ser uma liderança no seu trabalho, você vai precisar se expressar. Por mais que a gente tenha uma característica mais recolhida, isso vai depender de cada pessoa, mas a gente precisa se expressar. A gente precisa disso. Tá ligado à criatividade também, os artistas, né? Esse chakra aqui, quando está em equilíbrio, ele manifesta muito o nosso poder de criatividade. Tá? Então é disso que a gente está falando quando esse chakra aqui, o 5A, está em harmonia, tá? A gente vai dar continuidade aqui. A gente vai lá para frente agora, né? A gente vai pro 5. Isso. Só deixa eu me achar aqui, onde é que eu tô? 5A, isso. E aí quando esse chakra está em desarmonia, o que vai acontecer? A gente vai observar, ao contrário, uma manifestação fraca de comunicação, né, de expressão, por exemplo, né, a gente vai, por exemplo, às vezes quando o chakra B estiver desempenhando sua manifestação de vontade intensamente, sem correr para o chakra da frente, a gente observa que é uma coisa muito interessante, muito ruim, né? Porque o chakra não vai conseguir expressar o que tem para expressar. Imagina tu tem a vontade de falar alguma coisa, por exemplo, e aí tu não consegue expressar isso, né? Através da tua fala. Aí fica retida essa energia, fica um nó na garganta, né? Quantas vezes a gente já voltou e falou assim, eu poderia ter falado isso, ou isso não me veio na cabeça, mas eu não tive oportunidade de falar. Então existiu esse campo da vontade, mas ele não se manifestou, tá? Aí quando ele está em desarmonia, também a pessoa se absterá de fazer o seu melhor, né? Será mal sucedida, por exemplo, né? Disfarçará a ausência do seu sucesso com orgulho, né? Aí a gente observa que às vezes quando a pessoa está com esse chakra em desequilíbrio, não tem muita criatividade, né, também, e aí não emprega bem as suas potências na vida, né? E aí quando a pessoa está em desequilíbrio, ela não tem força para fazer nenhuma coisa nem outra, né? E aí fica se escondendo atrás do orgulho para encarar as fraquezas desse chakra em desequilíbrio. É muito comum isso acontecer, né? Sobretudo na nossa vida, nesse estágio que a gente está, né? De vida adulta. A gente está falando aqui, né? Às vezes a gente quer ter uma vontade, mas não consegue expressar ela. Ou ao contrário, a gente consegue, tem uma criatividade ótima,
mas não consegue fazer a vontade acontecer, né? Às vezes está no estagnado aqui, esse centro da vontade. E a gente vai observar muito aqui nesse próximo chakra, que é o 6A. A gente está avançando, né? Para o 6A, que funciona mais ou menos nisso, ó. Porque o 6A, qual é? Aqui, opa, tá aqui, ó. Na frente, manifestação de sentimento. É ligado à capacidade de visualizar e compreender os conceitos mentais. Olha que interessante. Isso inclui conceitos de realidade, o universo da pessoa ou a maneira de interpretar o mundo e como o universo dialoga consigo. As imagens e conceitos mentais ficam confusos acerca da realidade quando o 6A está sentido anti-horário, tá? Então a gente observa isso, porque manifestar mentalmente o que acontece é uma coisa de suma, extrema importância. Tu ter isso, né? Os nossos processos criativos acontecem por aqui, né? A nossa manifestação intelectual está por aqui também, né? Já está bem em cima também, manifesta a nossa espiritualidade, a nossa maneira de linkar o denso, né? E o sutil através do sexto chakra. E quando ele está aqui, agora a gente vai começar a observar o lado oposto, o 6B, quando ele está girando com muita intensidade no sentido horário, a pessoa pode distorcer a realidade, pode ser devastador na sua vida, tá? Então a pessoa pode sentir, fazer interpretações da vida muito desequilibrada, muito intensa, né? Isso acarreta em desequilíbrios fortes, né? Por exemplo, a gente começa a fazer uma fuga da realidade através de quê? De álcool, né? Entorpecentes, alguma coisa. Então, nesse sentido, a nossa mente está girando muito o 6B, né? O chakra 6B está girando no sentido horário intensamente. Então, é como eu falei, botei aqui no slide para deixar bem claro que pode ser devastador na nossa vida. É esse desequilíbrio intenso do chakra 6B, o chakra do intercílio. Aí a gente vai observar aqui que o chakra, parte dorsal, centro executivo mental 6B, está relacionado à execução das ideias nascidas no chakra 6A. Então, se o 6B estiver fechado, as ideias seguirão um caminho apropriado para a execução da ideia. Aberto, aliás, se estiver aberto, ela vai seguir o caminho para a execução das ideias, mas se estiver fechado, aí ao contrário acontece. A pessoa relutará em seus pensamentos e não terá êxito na execução dos seus planos. É muito frustrante, né? A gente tem aqui uma ideia básica de que as coisas acontecem no plano mental, mas elas precisam se manifestar no campo físico. Então tá aqui, né? Do campo mental para o campo físico. Então é a observância no campo mental e o que? A ação no campo físico. Então aí o equilíbrio desse chakra é isso, você conseguir botar as suas ideias em ação, né? E ele desequilíbrio é a distorção total da realidade, o nosso intelecto começa a dar aquela desequilibrada, que pode ser muito prejudicial para a gente, né? Esse chakra é um chakra que a gente está bem desenvolvido já na idade adulta, né? A gente está trabalhando ele com mais intensidade e mais clareza na vida adulta. Então esse é o chakra que vai estar sempre... a gente vai estar sempre pronto para trabalhar ele. O nosso desafio, né, enquanto seres adultos é isso aqui, né? Enquanto ele estiver aberto, a gente vai conseguir manifestar isso, né? Sair do campo mental e ir para o campo físico. Mas quando ele tiver um aberto e o outro fechado, por exemplo, aqui aberto, você tem muita ideia, mas não consegue botar isso no campo físico. Então, existe coisa mais frustrante do que isso? É muito difícil, né? A gente ter as ideias, transbordar. Eu já conheço várias pessoas assim, que têm inúmeras ideias, né? Que chegam a cavalar uma em cima da outra, mas não conseguem botar quase nenhuma na ação. Tá? Então é isso. Esse chakra equilibrado é importantíssimo para a nossa execução de vida. A gente vai agora para o outro chakra. Deixa eu voltar aqui. Para o chakra
sétimo, que é o último, né? O coronário. A gente começou lá com o básico, o coronário, que daí o chakra que está associado à conexão com sua espiritualidade, a integração com todo ser físico, mental, emocional, espiritual. E aí quando ele estiver fechado, provavelmente a pessoa não terá uma conexão experiencial com a espiritualidade. Importante, né? A gente ter essa conexão, esse transbordamento. Então, no coronário é quando a gente tem essa entrega, né? Pessoas que têm mediunidade muito alta. A gente observa que esse chakra está aberto, né? Está com a conexão com esse aspecto sutil. E aí a pessoa que tem esse chakra fechado, ela é uma pessoa que você vai falar sobre espiritualidade, ela vai se interessar pouco, né? Vai se auto-intitular ateu, mesmo um ateu sendo uma coisa que nem se sustenta, né? Porque para ti não acreditar, tu tem que acreditar que não acredita. Então a crença tá ali, né? Ela tá ali transbordando ainda. Mas enfim, é uma pessoa que vai se interessar pouco sobre esses assuntos, a materialidade vai chamar muito mais atenção a dela, e não vai ter essa abertura espiritual, não vai manifestar a sua fé. Esse sétimo chakra é assim, né? Ele vai transbordar, ele quando aberto, você tem uma abertura total para diversas filosofias, tudo aquilo que te agrega como um ser sutil e espiritual. É um ser manifestando materialmente, mas claramente um ser espiritual, vivendo uma experiência material, mas sendo um ser espiritual. Isso, se eu falar isso para muita gente que não tem essa abertura, a pessoa vai achar que eu estou falando devaneios mentais, né? Não vai se interessar nada sobre isso. Então esse chakra aberto é muito importante, né? Porque é um chakra, como eu falei lá no exemplo na primeira aula, é como se a gente fosse uma garrafa, né? Que está entrando essa energia através, mas ela precisa sair, né? E ela vai sair lá por cima. Quando essa potência está equilibrada, a gente percebe isso, né? Essa harmonia acontecendo. Tá bom? Então esse foi o estudo psicológico dos chakras. A gente continua ainda, né, nesse estudo dos chakras. Agora a gente vai ver um a um, cada um, as suas características, vai voltar a falar sobre os nós, né, os grantes, e assim por diante, tá? Eu agradeço a presença de quem assistiu até agora. Espero vocês na próxima aula. Muito grato pela presença e namastê.